Oi, hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que é, olha, fundamental para a saúde masculina: o câncer de próstata. É uma daquelas conversas super importantes, sabe? Cheia de dúvidas e muitas vezes cercada por um silêncio que a gente precisa quebrar. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos colocar a coisa toda em perspectiva com um número que impressiona. A estimativa é que 1 em cada 7 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida. Isso faz dele o tipo de tumor mais comum entre os homens no Brasil, se a gente tirar o câncer de pele não melanoma. Ou seja, é uma realidade muito presente e que nos convida a entender melhor do que se trata. E aqui está o grande pulo do gato e também o grande perigo. Nos estágios iniciais, que é quando as chances de cura são altíssimas, o câncer de próstata geralmente não dá sinal nenhum. Nenhum mesmo. Ele cresce ali, quietinho, de forma silenciosa. É por isso que ficar esperando sentir alguma coisa para procurar um médico pode significar perder um tempo precioso. Para a gente entender a doença, primeiro a gente precisa conhecer o órgão. Afinal, o que é a próstata? E por que ela é a estrela dessa discussão toda? A localização dela, gente, é a chave de tudo. Pensa assim, a próstata fica abraçando a uretra, que é aquele canal por onde o xixi passa. Faz sentido, não é? É exatamente por isso que quando um tumor cresce muito, a ponto de apertar esse canal, aí sim podem aparecer sintomas, como dificuldade para urinar. Mas, como a gente acabou de ver, quando isso acontece, a doença já pode estar numa fase mais avançada. Agora, um ponto que é crucial e que muita gente confunde: prevenção e diagnóstico precoce. Parecem a mesma coisa, mas, na prática, são estratégias bem diferentes e as duas são super importantes. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, os fatores de risco. A idade é o principal deles. O risco aumenta bastante depois dos 50 anos. O histórico familiar também pesa muito, sabe? Ter pai, irmão ou tio com a doença acende um alerta. A etnia também entra na conta, com uma incidência maior em homens negros. E, claro, tem aqueles fatores que estão ligados ao nosso estilo de vida, como a obesidade e o sedentarismo, que também contam. E essa tabela aqui, olha, deixa a diferença bem clara. Prevenir é o quê? É adotar hábitos para diminuir a chance da doença aparecer. Comer bem, se exercitar, essas coisas. Já o diagnóstico precoce é outra história. O foco aqui é usar ferramentas como o exame de sangue PSA e o toque retal para encontrar o tumor bem no comecinho, se ele existir, claro. É achar a doença no que os médicos chamam de janela de cura. E essa frase do Dr. Arnaldo Fazioli resume tudo perfeitamente. A grande sacada não é só tentar evitar que o câncer apareça, porque nem sempre isso é possível. A ideia é descobri-lo a tempo, antes que ele se espalhe, porque aí o tratamento é muito, mas muito mais eficaz. Então, beleza. Mas e aí? O que acontece se um desses exames de rastreamento, o PSA ou o toque, mostra alguma coisa diferente? Bom, aí a gente entra na fase de investigação, que é para confirmar ou, com sorte, descartar de vez a suspeita. E esse caminho é bem estruturado. A suspeita inicial geralmente leva a exames de imagem, como a ressonância magnética. Ela consegue mapear a próstata e apontar áreas mais suspeitas. Mas o passo definitivo, o único exame que bate o martelo e diz sim, é câncer ou não, não é, é a biópsia. A biópsia nada mais é do que a retirada de pedacinhos minúsculos da próstata para serem analisados em laboratório. Tem uma analogia que os médicos usam que é ótima, é como uma pescaria com arpão, ou seja, é um processo bem direcionado para coletar amostras das áreas certas e confirmar se existem células de câncer ali. E se a biópsia confirma o câncer, a informação mais importante que ela traz é o tal do score de Gleason. Pensa nisso como uma nota, de 6 a 10, que mede o quão bravo, o quão agressivo o tumor parece ser. Um Gleason 6, por exemplo, é de baixo risco. Já um 8, 9 ou 10 indica um tumor bem mais agressivo. E é esse número que vai ser a bússola para decidir os próximos passos. Então, o ponto crucial é este. Não existe só um tipo de câncer de próstata, é um espectro. Como esse gráfico mostra, a doença é classificada em diferentes níveis de risco. E o tratamento para um câncer de baixo risco é completamente diferente de um de alto risco. Cada caso é um caso.
E isso nos leva direto para a conversa sobre tratamento. A boa notícia é que, hoje em dia, a medicina tem um leque de opções e a palavra-chave é sempre personalização, sabe? O tratamento é pensado para cada pessoa, levando em conta a agressividade do tumor e a saúde dela no geral. E agora vem uma pergunta que desafia o que muita gente pensa. A resposta é não. Nem todo diagnóstico de câncer de próstata significa que precisa sair correndo para uma cirurgia ou para radioterapia. Para os tumores de baixíssimo risco, existe uma abordagem chamada vigilância ativa. E é super importante entender que isso não é não fazer nada. Muito pelo contrário. É um acompanhamento super rigoroso, com exames regulares para ficar de olho no tumor. A ideia é evitar ou pelo menos adiar os efeitos colaterais de um tratamento que, para aquele tipo específico de câncer, talvez nem fosse necessário. Agora, para os tumores que de fato precisam de tratamento, as duas principais opções quando a doença ainda está só na próstata são a cirurgia, que remove a glândula, e a radioterapia, que usa radiação para destruir as células doentes. E as duas evoluíram de uma forma absurda, com tecnologias como a cirurgia robótica e a radioterapia de alta precisão, que buscam os melhores resultados com o mínimo de efeitos colaterais. No fim das contas, a filosofia moderna é essa. Buscar a cura, claro, mas sempre com um olho na qualidade de vida. É preservar ao máximo a continência urinária e a função sexual. O foco é duplo: viver mais e viver bem. E para a gente fechar, vamos falar de algo tão importante quanto a própria medicina, a cultura. Porque a luta contra o câncer de próstata passa e muito por quebrar tabus e simplesmente conversar. E a origem de tudo isso é muito legal. Começou em 2003, na Austrália, de um jeito super informal. Uns amigos tiveram a ideia de deixar o bigode crescer durante novembro para iniciar conversas sobre a saúde dos homens. Assim nasceu o Movember. O bigode virou um jeito de quebrar o gelo. Essa onda chegou no Brasil em 2011 como Novembro Azul, que ajudou a jogar luz sobre um assunto que ficava muito no escuro. E essa frase aqui, ela diz tudo. A maior ferramenta que a gente tem contra o medo e o preconceito é a informação, é a conversa. Quando alguém compartilha uma experiência, o assunto deixa de ser um tabu e vira um diálogo que pode, literalmente, salvar vidas. Então, a mensagem final é esta: saúde é, antes de qualquer coisa, uma conversa. Seja com amigos, com a família ou, o mais importante, com um profissional de saúde. De se informar, se cuidar, é um ato de coragem. E por isso, a reflexão que fica é: essa conversa, que é tão, tão essencial, já começou?